Olá! Então, na aula de hoje, vamos continuar algumas aplicações de forças, porém para movimentos circulares. Tá? A ideia aqui é que quando você faz aquela somatória de forças ao longo de uma direção radial, teremos o quê? Ela vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Daquilo que vimos, a aceleração centrípeta ela é nada mais que a velocidade ao quadrado sobre o raio. Tá? Este é o caso para um círculo, e aí as forças que são direcionadas para o centro, teremos a resultante, né? Então, o somatório de todas as forças nessa direção. Isso indica que também temos uma aceleração centrípeta na direção do centro, e aqui é uma velocidade tangencial v. Aqui nesse primeiro trecho estamos interessados no movimento circular uniforme, tá? Sem nenhuma aceleração, além da aceleração centrípeta, tá bom? Não tem nenhuma componente de aceleração tangencial. E vamos ilustrar resolvendo alguns problemas, tá? O primeiro deles é o exemplo do pêndulo cônico. Como é que é esse pêndulo cônico? O pêndulo cônico temos o teto, um barbante, só que em vez dele ir para frente e para trás, ele vai estar girando, desenhando uma trajetória circular. Tá? Você pega algum barbante, uma corrente, e você segura nessa extremidade e começa a girar ele, você vai ver que a outra extremidade vai desenhar um círculo. Tá? É isso que está acontecendo. Então, nesse pêndulo cônico, você pode perguntar qual é a velocidade, né? Qual a relação que tem a velocidade dessa extremidade aqui do barbante com as outras dimensões do problema. Que dimensões são essas? Bom, aqui vamos ter o comprimento do fio, chamado de L. Ele tem um certo ângulo aqui, θ. E nesse barbante vamos ter uma tensão, né? Tensão e a força-peso. Além do raio da trajetória. Então temos várias variáveis aqui. Para simplificar, vamos desenhar o diagrama de corpo livre. Tá? Então vamos ter o nosso sistema de eixos. Vamos chamar aqui ao longo de x na direção para o centro, né? Para onde está localizado o raio. Y para cima. Então podemos desenhar primeiramente a força-peso. Sabemos já qual é a direção dela. O fio está fazendo um certo ângulo. Então, com relação aqui, temos esse ângulo θ, né? Então, temos uma tensão com um certo ângulo θ aqui. E só. Temos apenas essas duas forças atuando, tá? Então, vamos primeiro fazer a somatória das forças em Y, né? A gente já sabe que essa resultante disso aqui é zero, porque ele não está sendo acelerado para cima e para baixo, né? Na direção perpendicular a esse círculo, ele não vai nem subir nem descer, não está sendo acelerado, ele está em equilíbrio para essa componente. Então, sabemos que a somatória de todas as forças ao longo de y tem que ser nula. Quais são as forças ao longo de y? Vamos pegar a primeira parte positiva aqui, então mais t, e essa componente aqui é o cosseno de θ. Para baixo vamos ter menos mg igual a zero. E para a somatória das forças em x, qual seria o resultado? A somatória de forças em x, primeiramente, ela vai ser nula? Não, é uma trajetória circular. Sabemos que nesse movimento circular, uniforme, ele só tem, o vetor velocidade só muda, né? Para cada ponto da trajetória, em módulo ele é constante, porém a direção está mudando. Isso indica que há uma aceleração diferente de zero, porque o vetor velocidade está mudando. Essa aceleração ela aponta para o centro e a aceleração centrípeta, tá? Então a gente pode escrever simplesmente como sendo em termos da velocidade tangencial aqui pelo raio. Tá? Então, quem é a somatória de forças ao longo de x? Aqui só tem uma única componente. Tá? Então temos t seno de θ igual a mv² sobre r. Se a gente quer saber a velocidade do pêndulo cônico, que essa era a pergunta, qual a relação da velocidade, vamos isolar a velocidade dessa equação. Então vamos ter que v vai ser igual o raio t seno de θ sobre a massa raiz quadrada.
só que não sabemos qual é a tensão do fio. Mas a gente pode pegar daqui, ó, dessa relação. A gente vai ter que T é igual a mg sobre cosseno de θ. Que substituindo aqui, vamos ter T, que vai ser mg seno de θ, sobre m cosseno de θ. Podemos cancelar a massa. E sabemos, então, que seno de θ sobre cosseno de θ é tangente de θ. Então vamos ter V igual a RG tangente de θ. Ah, mas se ele não dá o raio, né, e a gente só tinha mesmo, era o comprimento L. Então, a gente sabe que o triângulo é esse. Θ, que é L, e aqui é R. Então, sabemos que L seno de θ é igual a R. Então, podemos substituir R aqui pelo comprimento também. Então, se o enunciado fosse dado em termos do comprimento do fio, teremos L GL seno de θ tangente de θ. Tá? Esse é um dos exemplos que pode trabalhar com movimento circular uniforme. O outro envolve incluindo, por exemplo, forças de atrito, que vimos na videoaula passada. Vou colocar ela aqui. Esse carro ele está fazendo uma curva na estrada e essa curva ela tem uma direção aqui para o centro da curvatura dela, que sabemos que é onde deve apontar a força de atrito. Tá? Então, podemos decompor o carro, se a gente for ver ele assim. Então, as rodas. A gente vai ter sobre o carro, atuando aqui, a força peso. Temos a força normal sobre o carro, né, que a estrada empurra contra o carro. E, à medida que ele vai girando aqui, ó, tá indo nessa direção, para a esquerda, temos uma certa força de atrito. Tá? Agora, como que a gente monta esse problema? A gente vai decompor as forças tanto em termos de x e y. Tá? Esse aqui é o nosso sistema de coordenadas, x, y. Então, para cima temos a força normal, menos peso, e o carro está na pista, não está saindo de lá, então tem equilíbrio nessa dimensão. Então, disso aqui a gente tira que a força normal, para esse caso, é igual ao peso. Agora, o que acontece com a somatória das forças em x? Esta a gente já sabe que vai ser igual à aceleração centrípeta, que é a velocidade do carro ao quadrado, dividido pelo raio da curva da pista. Então, a aceleração centrípeta, porque ele está no movimento circular uniforme, o carro está sempre com a mesma velocidade fazendo essa curva. Tá? Então, se você sabe que aqui é um valor não nulo à direita, do lado esquerdo a somatória das forças também. Tá? Então aqui, só tem um pequeno errinho. A minha convenção, olha, é positivo para a direita. Então a aceleração aqui, nesse caso, resultante está para a esquerda. Então aqui é um menos. E a somatória das forças ela vai ser menos a força de atrito. Então, menos força de atrito igual a menos mv ao quadrado sobre r. Portanto, podemos cancelar esse sinal e podemos determinar, então, a velocidade do carro. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. E qual coeficiente de atrito estamos usando aqui? Tá? Essa força de atrito vem da componente x. Se você olha para esse carro, ele está em movimento ao longo de x? Não. Né? Ele está estático, ele está sempre mantendo a mesma distância r do centro aqui do círculo dessa curva. Então, ele não está andando nem para a direita nem para a esquerda. Então, aqui é o coeficiente de atrito estático. Tá? Ele não está em movimento. Então, vamos usar o coeficiente de atrito estático. Podemos escrever que a velocidade ao quadrado vai ser igual a raio, coeficiente de atrito estático normal, dividido pela massa. E a força normal, sabemos que é mg. Então, isso aqui vai dar R ms g, que a massa cancela aqui com o denominador. Implica, então, que a velocidade máxima que o carro consegue andar nessa pista vai depender da raiz do raio, curvatura, do coeficiente de atrito estático e da aceleração gravitacional. Tá? Então, se você quer fazer umas velocidades maiores, o raio da curva tem que ser maior, se a gente não conseguir melhorar o piso da pista. No livro, vocês vão encontrar um outro exercício semelhante a este, porém, a pista curva
e o carro ela fica inclinado, tá? Igual naqueles programas de corrida de carro, né, do tipo NASCAR, onde as pistas são inclinadas. E aí, nesse caso, tente examinar e determinar quanto que é a velocidade, ou, por exemplo, numa pista livre de atrito, quanto que tem que ser o ângulo para que o carro consiga manter uma certa velocidade limite, tá bom? Então, por esse vídeo é só. Até mais.